Agradecer as conselheiras do Conselho da Mulher que me indicaram para fazer essa apresentação. É uma grande responsabilidade da minha parte. Se puder, acho que apagar a luz talvez fique melhor para as pessoas que estão... Obrigada. Bom, o relatório Violência contra a Mulher, reflexão sobre os dados coletados nas delegacias da Defesa da Mulher e da Polícia Militar de Valinhos, de 2019 e 2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Pode passar? Esse trabalho ele começou em 2019, é uma atribuição que está na lei do Conselho e no regimento, que o Conselho deve criar uma base de dados sobre a questão da violência. Então, isso começou em 2019, foi feito um levantamento no primeiro semestre, né, de janeiro a junho, dos boletins de ocorrência da Delegacia de Defesa da Mulher e da Delegacia da Polícia Militar, que fica aberta nos finais de semana, ao passo que a Delegacia da Mulher não fica. E depois esse relatório não foi possível ser repetido por causa da pandemia, nem em 2020, nem em 2021. Então, agora, em 2022, foi possível refazê-lo no mesmo período, de janeiro a junho de 2022. Passando aqui algumas manchetes, né, da mídia sobre Valinhos, violência, e principalmente aquela tragédia que foi a morte da influenciadora, né, morta pelo marido. Outros dados aí de violência de Valinhos. Então, eu quero dar início falando dos números dos boletins registrados, né, de janeiro a junho de 2019 e 2022. Aí, em verde mais escuro, são os dados da DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher. E a mais clara é a DPM, que é a Delegacia de Polícia Militar. Em 2019, nós tivemos um total de boletins analisados de 371. Infelizmente, em 2022, aconteceu um fato que a gente não podia imaginar, que muitos boletins eles estavam em diligência e não havia uma cópia na delegacia para que pudesse ser feita a coleta. Então, eram 170, não, Terezinha? 170 boletins de ocorrência deixaram de entrar nesse relatório, né, por conta disso. Então, a gente, se for repetir essa pesquisa para o ano de 2023, a gente vai negociar para que, se houver boletins de ocorrência em diligência, casos em diligência, que pelo menos a cópia do boletim de ocorrência fique para que a gente possa pegar os dados, que é isso que basta só isso. Então, aqui em 2019, então, da DDM, a gente teve um total de 218 casos, na DPM 126, em 2022, feminino, né, no caso, no total, 235, da DPM 136, totalizando 371 casos de violência, 92,7% eram vítimas do sexo feminino e 7,3% masculino. Em 2022, esses dados praticamente se igualam, 92% feminino, 8% masculino. Pode passar? Aqui, como a gente não teve, né, em 2021, em função da pandemia, mas a gente levantou um dado aqui, que acho que está até num vídeo da própria Câmara, que é da Delegacia da Mulher, que ela levantou que de janeiro a dezembro de 2021, ou seja, um ano inteiro, lembrando que o nosso estudo é meio ano, foram registrados 781 boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher e expedidas 163 medidas protetivas. Então, esse número bate com o nosso estudo, porque o nosso estudo é meio ano só. Aí, prosseguindo aqui, para 2022, demonstrativo do número de boletins de ocorrência. Então, o número absoluto foram 200, 54%, e os BOs não foram disponibilizados, 171, representando quase metade, 46%. Então, a gente teve um prejuízo aí nesse estudo, em função desses boletins de ocorrência que não foram disponibilizados. Aí o próximo aqui, pode passar, é o comparativo por gênero da vítima. Esses dados também praticamente inalterados de um relatório para o outro. 92,8% de mulheres vítimas em 2019, 92% em 2022, e homens 7% em 2019 e 2022, 8%. Pode passar. A faixa etária das vítimas, em 2022.
A gente tem aqui a faixa etária onde se concentra o maior número de vítimas é a de 30 a 45 anos, que é 39%. Foram 78 casos. A faixa de 0 até 17 anos, que é a faixa de adolescentes, ela, somando aqui os três, 8, 1,5, dá 13%. Então, se concentra realmente a partir da idade adulta, predominantemente adulta, e até com casos de mais de 60 anos. Próximo. Agora, o tipo de violência. Quando a gente fala em violência contra a mulher, são várias tipificações. Tem a violência física, a violência moral e psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, que é quando a vítima se vê despojada de recursos e até o patrimônio mesmo que ela tem, a violência que se constitui como ameaça e outros tipos de violência. Então, de 2022, a gente teve, em relação a 2019, a violência física, ela caiu em 2022. Ela estava em 34,2% em 2019 e caiu para 18,6%. Porém, se a gente vai no campo ao lado, ela praticamente trocou com a questão da violência psicológica, que dobrou. Em 2019, eram 15,1% dos casos e dobrou para 30,4%. A violência sexual aumentou um pouco, a patrimonial praticamente inalterada, e a ameaça também ficou ali, 39%, 38,3%. Então, o que a gente vê é que, assim, a constatação é que há o clima de violência, o clima de ameaça, Apesar que, ainda que a violência física tenha diminuído o número de casos, há um clima de violência psicológica permanente. Próximo. Quanto ao gênero do agressor, também altera um pouco. De 2022, 81% eram do sexo masculino. Para 2019, era menos, era 72,2%. E do feminino, que em 2019 eram 27% dos casos, caiu para 12,5% do sexo feminino. Aqui a gente deve esclarecer que normalmente esses casos de violência cometida pela mulher é contra algum membro da família, às vezes idoso, criança, alguma tia, um parente. Dificilmente você vai encontrar o caso da violência como é cometida pelo homem contra a mulher. O local da agressão, isso aí também já é bastante difundido, que é a residência, é o local onde a pessoa reside com a sua família. Então, 73% dos casos foram violências acontecidas, agressões feitas dentro da residência, depois espaço público, 10%, escola, trabalho e por aí, mas assim, 73% dentro da residência. E isso é um dado que ele é acompanhado por outras pesquisas, A gente sempre tem esse cuidado de verificar outras pesquisas nacionais e os números se revelam bastante parecidos. O vínculo com o agressor também é bastante difundido. A relação com a vítima. Então, no levantamento de 2019, o total o percentual, total entre cônjuge, companheiro, namorado, ex-cônjuge, ex-companheiro, ex-namorado, era 46% dos casos. Já em 2022, 55%. E aí os outros casos são outros familiares, vizinhos, colegas, desconhecidos, pessoas sem vínculo, que já é menos da metade, Mas também é bastante grande, assim, se você considerar no item outros familiares, vizinhos, colegas, você tem 35% dos casos em 2019, mas caiu em 2022, 25%. É difícil falar em números, assim, porque é uma coisa muito fria, Mas a gente tem que enxergar esses números e saber que ali atrás tem uma vítima de agressão, É um assunto sensível, não é fácil vir aqui falar sobre isso, sabendo que isso acontece na nossa cidade. Nós também levantamos o percentual por macro-região, do município. Não tem uma macro-região que ela esteja assim, ela seja a principal, É bem distribuído, Aonde teve maior número de casos em 2022, com 19%,
foi a região 1, a macro-região 1. Depois eu vou falar quais são essas regiões. Acho que eu já vou passar direto para o mapa, que aí fica mais fácil. Aqui, o mapa primeiro. Então, ali você tem a primeira, então, com 38 agressões, com 19%, é a macro-região 1, que envolve Secap, Paraíso, Espírito Santo, Fonte Sônia, São Pedro. Depois, a macro-região 4, com 34 agressões, 17%, envolve Capuava, Lenheiro, Jurema, Nações, Samambaia. A macro-região 2, com 32 agressões, 16%, Alpinas, Pinheiro, Santana, Veneza. Depois, a macro-região 5, com 27 agressões, 13,5%, é Invernada, Paiquerê, Santo Antônio, Apaga Fogo, São Jorge, Santa Escolástica, Ponte Alta, próximo. A macro-região 5, 21 agressões, com 10,5%, é a região central, né, Castelo, Geza, Santa Cruz, Bela Vista, São Cristóvão. A macro-região 3, com 20 agressões, 10%, que é Ortizes, Santa Claudina, Santa Elisa, Ribeiro. A 7, 10 agressões, 5%, Vale do Itamaracá, Jopiranga, Dois Córregos, Country Club, Vale Verde. E aí a última, com caso de 2 agressões, é a macro-região 8, que é Capivari, Macuco, Morro das Pedras, Reforma Agrária. Esses dados, assim, a gente também tem que levar em conta que há uma subnotificação. Isso é passivo, né? É tranquilo. Mas, assim, quando eu vejo a macro-região da Reforma Agrária, Capivari, com 2 agressões, eu também penso que é um lugar que provavelmente há uma grande subnotificação pela distância mesmo, né, em relação à delegacia e tudo mais, e acho que talvez até o receio, né, porque, de verdade, as mulheres elas receiam fazer esses boletins. Até porque, é uma coisa que a Teresita falou, a Delegacia de Defesa da Mulher ela não está constituída como deveria ser. Ela deveria ter psicólogo de plantão, ela deveria ter uma assistência jurídica de plantão, e ela não tem. Então, isso faz com que as mulheres elas receiem realmente fazer o boletim. Então, o que a gente concluiu, né, reforçando então as conclusões já do primeiro estudo de 2019, aliás, eu quero dizer que esse estudo vai ser encaminhado para o e-mail de todos os gabinetes, tá? A gente já afirmava, então, a necessidade de realizar um trabalho preventivo junto à população nos territórios dos CRAS, sobretudo naqueles onde os índices de violência foram mais evidentes, levando informação à sociedade. É muito triste para nós ter que constatar todo ano algo que já passou. E sem saber realmente, a gente fez palestras sobre esse ciclo, né? E assim, a gente realmente não consegue encontrar uma solução. Como fazer para que isso pare de acontecer, né? Que haja um declínio cada vez maior desses casos. Implantação das seguintes políticas conforme manifestação do Ministério Público em Ação Civil Pública. Primeiro, uma casa-abrigo, consistente em lugar seguro e que ofereça abrigo protegido e atendimento integral a mulheres em situação de violência doméstica sob risco de morte iminente, de caráter temporário e sigiloso, no qual os usuários poderão permanecer por período determinado de, no mínimo, 3 meses, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas. Segundo, a casa de acolhimento temporário ou casa de passagem, consistente em serviço de abrigamento temporário de curta duração, de até 15 dias, não sigilosos, para mulheres em situação de violência, acompanhadas ou não de seus filhos, que não correm risco iminente de morte. Implementação de um núcleo de atendimento à mulher, para a prestação de acolhida, apoio psicossocial e orientação jurídica às mulheres em situação de violência. Aliás, fico bastante feliz, Simone Bellini, quando você falou de ter essa sala, né, da guarda. E eu também, a gente reconhece aí o grande esforço da Prefeitura na implantação da Guarda Maria da Penha. A gente não pode também só dizer que, olha, não se faz nada, se faz sim. Elaboração e implantação do Plano Municipal pela Primeira Infância, conforme proposto pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um projeto elaborado pela Rede Nacional pela Primeira Infância já há algum tempo, cujo desenvolvimento propõe garantir o provimento de programas de cuidados e educação de boa qualidade às crianças, principalmente aquelas em situações mais desfavoráveis, por meio de atividades centradas na criança, focadas na família, baseadas na comunidade e apoiadas por políticas nacionais, multissetoriais e recursos adequados.
A possibilidade de um projeto piloto direcionado também aos agressores. Isso é uma coisa que a gente já teve uma reunião, participou da nossa reunião do Conselho da Mulher, uma pessoa, um homem, que já está implantando esses projetos em outros municípios. E esse projeto, então, ele é direcionado aos agressores, tendo em vista a necessidade de um trabalho preventivo que rompa com o ciclo da violência contra a mulher. Aqui eu quero trazer também algo que foi bastante interessante, que no ano de 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele trouxe uma questão sobre que abordou o feminicídio. Ele trouxe ali uma espiral, que é a espiral que a gente conhece, que começa com a lua de mel, depois tensão, agressão, aí depois o perdão, a reconciliação, depois, e essa espiral, assim, esse ciclo vai se repetindo até culminar com a morte. Então, a pergunta era: o ápice da ilustração se traduz por uma conduta social caracterizada pela, aí a questão era prática do feminicídio. Então, a gente achou extremamente importante, assim, essa questão realmente é nacional, tanto é que entrou numa prova do ensino médio. E as mulheres que conseguem sobreviver a esse ciclo, a gente chama de sobreviventes. Como é o caso da Neuma Pereira de Oliveira Lima, técnica em enfermagem e premiada jogadora de jiu-jitsu, que recebeu uma homenagem da Câmara o ano passado. Aliás, eu quero parabenizar também a imprensa, o Departamento de Comunicação da Câmara, porque tem um vídeo muito bom, uma entrevista com ela, e que frequentemente passa durante os intervalos das sessões. E eu quero pedir que não parem de passar esse vídeo, sabe? Ele é extremamente educativo, ele é pedagógico, e eu acho assim, ele deveria, inclusive, ir para as salas de aula do município. Eu queria, assim, só para concluir, né, assim, sem querer entrar numa questão política, mas a gente também não pode deixar, a gente não pode fechar os olhos para uma questão que foi trazida por uma reportagem da Folha de São Paulo, que diz que o governo anterior ele cortou em 90% a verba destinada ao enfrentamento da violência contra a mulher durante o seu mandato. Verba essa utilizada nas unidades da Casa da Mulher Brasileira e nos centros de atendimento às mulheres que prestam serviços de saúde e assistência às vítimas de violência doméstica, além de financiar programas e campanhas de combate a esse crime. Em 2020, o montante remetido à pasta para a proteção das mulheres foi de 100,7 milhões. Já em 2021, a verba caiu para 30,6 milhões. E em 2022, sobraram apenas 9,1 milhões. A atual ministra, Cida Gonçalves, informou que as ações do Ministério das Mulheres serão, então, baseadas na transversalidade entre as pastas, com o fortalecimento, a recuperação do Ligue 180, que é um serviço de utilidade pública para o enfrentamento da violência contra a mulher. Então, aqui nós mostramos, então, dados que já são passados, né? Mas eu pergunto, reflito, como agir para evitar que eles se repitam? Para frear a escalada da violência, que sabemos ocorre principalmente dentro de casa, especialmente contra mulheres, visto que há uma cultura patriarcal ainda não superada, na qual muitos homens ainda julgam ter direitos sobre a autonomia das esposas, ex-esposas, namoradas, ex-namoradas. Esse padrão de violência atinge também, infelizmente, crianças, adolescentes, idosos, sejam homens ou mulheres. Nós aqui em Valinhos, nós temos os conselhos da mulher, da criança, do adolescente, dos idosos, da pessoa com deficiência. Então, fica também a sugestão para que todos eles possam contribuir para a construção de uma política que eu chamaria de educação, ou convivência, ou cultura para a paz, que reduza ou zere esses números. Né? As nossas adolescentes, como bem falado aqui pela vereadora, elas precisam discutir o assunto, as escolas precisam discutir o assunto, para poder reverter essa cultura e não aceitar, sob nenhuma hipótese, se submeter a relacionamentos abusivos. Pois vemos nas manchetes todos os dias casos de violência e feminicídio com vítimas abaixo dos 40 anos. Já estou terminando. Ou seja, já é uma geração que cresceu vivenciando diversos direitos conquistados pelas mulheres a duras penas. Mesmo assim, elas entram na espiral de violência e não conseguem sair. A minha geração, ela testemunhou o caso de Ângela Diniz, assassinada em dezembro de 76 pelo companheiro, que foi condenado a 2 anos de prisão e com sursis e imediatamente solto. Essa decisão, na época, gerou um amplo movimento de protesto das mulheres sob o lema "Quem ama, não mata", ocasionando um novo julgamento, quando o assassino foi, então, condenado a 15 anos de prisão.
46 anos depois desse lema, infelizmente, ele ainda é muito atual. Portanto, quem ama não bate, não assedia, não ameaça, não inflige violência psicológica, não estupra e não mata. Muito obrigada. Então... Está aí a palavra. Muito obrigada. Vou deixar a palavra aqui para a Teresita, se ela quiser complementar qualquer informação. Por favor. Não, quanto às informações, eu acho que já são bastante suficientes. Eu só quero apostar na prevenção. O município está trabalhando, eu estou sabendo, né, não sei se ainda está em execução, o plano pela primeira infância. Esse trabalho do plano pela primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, eu acredito que seja realmente a prevenção. Enquanto não trabalharmos a questão da infância, da educação para a paz com as crianças, nós teremos sempre reproduzido o processo de violência. Então, eu aposto muito que esse governo leve em frente esse plano pela primeira infância. Eu queria só, o resto, eu agradeço o espaço. Agradeço a fala da Cris Briani e da Teresita. Eu vou passar a palavra para o vereador Marcelo Yoshida. Muito obrigado, presidente. Gostaria de agradecer a Cris Briani, a Teresita, por ter feito a fala. É muito importante aqui, rapidamente, que a gente consiga observar esses dados, porque os dados eles escancaram muita coisa, inclusive quando a gente consegue perceber ali nas macro-regiões, que não existe exatamente uma macro-região que é mais violenta ou menos violenta, ela é algo que está espalhado no nosso território e que, portanto, precisa ser trabalhado de uma forma genérica, né, no município como um todo. Gostaria de mencionar também a questão da subnotificação, que a Cris também mencionou muito acertadamente, porque na zona rural a gente tem uma dificuldade muito grande pela ausência dos serviços públicos nessas regiões específicas. Então, quando o serviço público não chega, a violência acontece. E, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo à frente do Conselho da Mulher. É muito importante que o município, inclusive, o Executivo, trabalhe em parceria com o Conselho para que a gente consiga efetivar esses direitos da mulher, para que a gente consiga tanto prevenir quanto combater as violências que estão acontecendo. Não é possível que numa sociedade como a nossa, 2023, a gente ainda veja casos de aumento de feminicídio. Saiu uma notícia assim, só para rapidamente mesmo, existe uma morte por dia no levantamento de dados de 2022. A cada 4 horas, uma mulher sofre violência no nosso país. Então, é muito grande isso. A gente está falando de 1.700, a gente está falando de 2023. Então, é muito importante que a gente preste atenção e que a gente consiga trabalhar em conjunto, enquanto sociedade, para solucionar esses problemas. Muito obrigado. Só para concluir, eu quero aqui parabenizar a Cris pelo levantamento. Os números são assustadores, né, Cris Briani? E esses números que estão lá, fora os que não vão até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Hoje mesmo, vendo na rede social, eu me deparei com uma postagem lá de uma mulher, que ela não dá nem para ver a foto ali, ela dizendo o seguinte, que, se não me falha a memória, na data de ontem, ela passando pela rua, viu uma moça no meio-fio chorando, ela acabou parando o carro, uma moça de 22 a 23 anos, ela foi saber o que estava acontecendo, logo em seguida o companheiro dela, que é o namorado, nem marido saiu de carro e logo em seguida ela falou que estava sendo, que apanhou, que o namorado, o companheiro, tinha batido nela. Então ela estava toda roxa, o rosto roxo, o pescoço roxo, e essa moça pediu para que ela fosse até a delegacia fazer um BO. E ela acabou dizendo que ela não ia porque ela tinha ainda esperança que ele fosse mudar, entendeu? E essa moça acabou dizendo que jamais ele iria mudar, bateu uma vez, vai continuar batendo sempre. Então, isso daí é que acontece em Valinhos, acontece nas cidades vizinhas, acontece no mundo todo. Eu acho que o homem que bate em mulher, ele não é homem, ele é covarde, porque homem que é homem jamais faria uma coisa dessa. Então, a mulher tem que ser tratada com respeito, tem que ser tratada com carinho e tem que ser tratada com dignidade. Então, pode ter certeza que essa Câmara, o poder público, junto com as autoridades competentes, na cidade de Valinhos vão ser cobradas e pode ter certeza que vamos estar sempre atentos para que nós possamos minimizar esse problema que nós temos em toda a sociedade, que é essa questão da agressão contra a mulher e estende também até a criança e adolescente. Mas eu agradeço a todos vocês e parabéns pela palavra. Eu peço para que o vereador Marcelo Yoshida conduza, pois não...
Peço para que libere o microfone, por favor, da tribuna. Então, para os dados de violência contra crianças, eles são alarmantes e assustadores. De 0 a 6 anos, é muito elevado esse índice de violência. Tá? Então, esse é triste, é muito triste. Tá? Só para sossegar, os dados foram cruzados com dados nacionais e nós estamos dentro da mesma média dos dados nacionais. Infelizmente, podemos estar abaixo, porque nós somos uma cidade reconhecida como a 14ª mais rica, né? Mas eu digo que, Teresita, a situação da mulher ela é complicadíssima, mas muitas vezes ela consegue se defender. E uma criança é indefesa e às vezes não consegue nem se defender. Tá bom? Mas parabéns, eu peço para que o vereador Marcelo Yoshida conduza a Cris Briani e a Teresita até o plenário, por favor.